Olá, queridos alunos do quinto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Quem fala é o professor Robson, para aqueles alunos que ainda não me conhecem, e hoje nós daremos início às nossas aulas remotas. Nosso primeiro tema será fração. Fração. O que vem a ser uma fração? Fração é a representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Veja no exemplo, aqui nós temos um bolo. Ele foi dividido em 4 partes. Quando isso ocorre, nós dizemos que temos uma fração, porque nós temos um bolo inteiro e ele foi dividido em 4 partes, ou seja, 1/4. Por que 1/4? Porque foi um inteiro que foi dividido em 4 partes. Podemos citar outros exemplos, como a pizza. Você já deve ter ouvido falar em 1/2, 1/3, 1/4. Tudo isso são exemplos de frações. Numerador e denominador de uma fração. O que vem a ser? Numerador é o número que indica quantas partes foram consideradas. Ele é escrito acima do traço indicativo de fração. Já o denominador é o número que indica em quantas partes iguais a figura foi dividida. Ele é escrito abaixo do traço indicativo de fração. Observe o exemplo abaixo. 3/4. 3 é o numerador e 4 é o denominador. Vamos considerar como exemplo um bolo. Se eu tenho um bolo, divido ele em 4 partes. E se eu comer 3, vão ser 3 partes de 4. Então, serão 3/4 de uma fração. Vejam esses exemplos. Aqui nós temos 3 exemplos de fração. Na primeira parte, nós temos 1/2. No segundo, 2/4. E no terceiro, 3/6. Entenda. A primeira fração, por que é 1/2? É 1/2 porque é uma parte inteira que foi dividida em duas. Eu tenho ali um círculo com 2 partes. Uma parte dela foi pintada, então eu utilizei uma metade, 1/2. Já o segundo círculo foi dividido em 4 partes e eu pintei 2, ou seja, eu usei 2 partes de 4, 2/4. E no terceiro círculo, nós temos um círculo com 6 partes. Eu pintei quantas partes? 3. 3 de quantos? De 6. Então, nós temos ali 3/6. A parte pintada é o numerador e a parte completa, que em quantas partes foi dividida, é o denominador, ou seja, 3/6. Atividade. Essa semana, vocês vão receber uma atividade, vai estar na escola à disposição de vocês, com esse tema que eu vou trabalhar com vocês agora. Vou explicar um pouco da atividade para vocês entenderem como é que vocês vão resolver. Observe o desenho e responda. Número 1. Em quantas partes o círculo foi dividido? Nós temos um círculo, certo? Quantas partes ele foi dividida? Você vai ver em quantas partes ele foi dividida e vai marcar ali na frente. 2. Quantos foram marcados? Quantas partes tem ali que são pintadas? Você vai ver quantas partes foram pintadas e marcar. 3. Qual é a fração correspondente? Aí vocês vão colocar a parte que foi pintada e a parte de tudo. Aí você vai colocar qual a fração que representa. Questão 4. Uma fração é formada por dois numerais separados por um traço. Qual é o nome do numeral de cima? Aí vocês vão escrever lá, em cima, o nome do numeral que fica acima do traço indicativo de fração. E no número 5. E do de baixo, como é que chama aquele número que fica embaixo do traço indicativo de fração? Vocês vão responder e depois me enviar. Continuando a nossa atividade, aqui é a parte 2. Completa o quadro com o que se pede. Aqui nós temos alguns desenhos, temos o denominador, o numerador e a fração. O que vocês vão fazer? Denominador, o que é o denominador? Denominador é a parte inteira. Observe o primeiro desenho, ele foi dividido em quantas partes? Vocês vão ver quantas partes ele foi dividido e vão marcar aqui, colocar o número que corresponde às partes que foram divididas. O numerador é só as partes que foram utilizadas. Quantas partes foram utilizadas nesse primeiro desenho?
Vocês vão ver quantas partes foram utilizadas, que são as partes que estão pintadas, e vão colocar aqui no numerador. E a fração você vai representar aqui na frente, colocar primeiro o numerador e o denominador. E aí vocês vão representar, vão escrever a fração que representa esse desenho. O segundo desenho, quantos quadrinhos tem ali? No segundo desenho, você vai ver quantos quadrinhos tem, aí você vai colocar, que é o denominador, que é a parte inteira. E o numerador, como eu falei anteriormente, é só a parte que foi utilizada, ou seja, a parte que foi pintada. E ali vocês vão representar na frente com a fração correspondente. Dúvidas? Nós vamos ter um espaço reservado para estar acompanhando essas dúvidas de vocês. Na quinta-feira vai ser o dia destinado para tirar dúvidas. Nós temos o grupo, os professores estão incluídos no grupo com os pais, e esse grupo vai ser destinado também para isso, para quando vocês tiverem alguma dúvida, tentarem entrar em contato com a gente e tentar resolver essas dúvidas. Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido, e o que vocês não conseguiram entender, a gente vai repassar na quinta-feira, tirando as dúvidas de vocês. Obrigado, ótimo dia para todos vocês.